Fala pessoal, tenham todos uma boa tarde. Estamos iniciando hoje a nossa Semana da Higienização. Estamos começando agora ao vivo, né? Eu já vou chamar aqui o nosso convidado para participar. Deixa eu ver onde é que ele está. Sejam todos muito bem-vindos. Se alguém puder confirmar para mim se está ouvindo, se o áudio está ok, só me dá um joinha, por favor, para a gente iniciar. Deixa eu verificar aqui. Tá aqui ele. Alô? Fala, Maicon. Fala, Matheus. Daí, meu querido, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo? Opa, tudo jóia? Tudo jóia, tranquilo? Me ouvindo bem aí? Dá pra ouvir. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tudo certo? Tudo certo. Deixa eu Então, acompanhar pessoal, aqui no nosso grupo só para... vai lá, bota aí. Então, pessoal, para quem está chegando agora, nós estamos iniciando a Semana da Higienização. Nessa semana, a gente vai estar trazendo um conteúdo todos os dias, live às 18 horas, às 6 horas, todos os dias com um convidado, um especialista, alguém que a gente vai estar debatendo o assunto e falando sobre ar-condicionado. Por que a gente está fazendo isso, né? Qual o intuito da gente estar trazendo esse conteúdo? A gente tem visto que, atualmente, a gente tem sofrido um problema, né, nos estabelecimentos, nas residências, né? Tem um dado, eu estava pesquisando aqui, e tem um dado que diz que quase 50% dos brasileiros sofrem com algum problema respiratório, né? Seja com asma, bronquite, diversos tipos de problemas respiratórios, né? E muito disso ele pode ser desencadeado por causa da falta de manutenção no ar-condicionado, né? Até recentemente, aí, na semana passada, a gente teve um problema aí que foi divulgado do ministro do STF, o Dias Toffoli, né, que ele foi internado e os médicos suspeitam que foi por causa de uma bactéria de ar-condicionado, né? Foi uma bactéria pega no ar-condicionado. E ele teve alta na última sexta-feira agora, e os médicos recomendaram uma revisão no sistema de ar-condicionado do STF, né, porque muito provavelmente ele foi infectado por algum tipo de vírus e bactérias propagado por causa do ar-condicionado. Então, devido a esse momento em que a gente está vivendo, né, devido a diversos problemas que têm acontecido, a gente está aqui para trazer informação, para trazer conteúdo às pessoas, né, para divulgar isso totalmente gratuito. O nosso intuito com isso é trazer informação para as pessoas, né? Trazer esse tipo de informação. E a gente vai iniciar essa semana com o Maicon, já está presente na nossa live. O Maicon é um amigo nosso, companheiro de profissão, trabalha com climatização há muitos anos já também. Maicon, conta um pouco de ti, cara, fala um pouco da tua história, te apresenta para o pessoal aí. Bom, vamos lá. Então, nós somos da MC Climatização, né? Atuamos na cidade de Itajaí, litoral norte, Santa Catarina, né? E atuamos aí há mais de 7 anos. E contar um pouquinho da nossa história, né? Da minha história. A minha vida inteira trabalhei na área de tecnologia da informação. Então, até 7 anos atrás eu atuava nessa área, né, de tecnologia da informação. Passei por poucas empresas. A gente trabalhou em média em 3 empresas e na última empresa que eu trabalhei na área de tecnologia, eu sofri um desgaste emocional muito grande, e isso, em contrapartida, acabou surtindo um efeito bom, né? Porque surgiu o interesse de montar algo próprio. Não sabia ainda que segmento que eu iria atuar, mas em conversa com meu irmão e tal, que já atuava na área de refrigeração, conhecia um pouco da área, ele surgiu o interesse da gente montar algo para nós dois, né? Então ele foi me ensinando um pouco de instalação e tudo mais, mas o tempo foi passando e a gente acabou seguindo caminhos diferentes, né? Por aí eu comecei a me capacitar. Então foi algo que eu realmente, por determinação, eu queria me capacitar porque tudo ainda era muito novo, né, cara? Não conhecia nada de ar-condicionado, basicamente era só a instalação. E aí foram
toda aquela história de capacitação, né, cara? Semanas fora de casa, noites mal dormidas, longe da família, né? Você sabe como é que é, né, cara? Eu acho interessante, só te cortando um pouquinho, eu acho interessante que muitas pessoas querem empreender e começar um negócio pensando assim da maneira errada. Às vezes o cara pensa, vou abrir um negócio para mim porque eu estou cansado de trabalhar, ou eu quero botar os outros a trabalhar para mim, eu quero trabalhar 2 horas por dia. Sim. Tem gente que pensa que vai ser fácil, né? E aí quando entra no negócio, o cara vê que tu tem que trabalhar bem mais e, enfim, é desgastante. É verdade, né? É verdade. Realmente a visão às vezes é contrária, né? A gente acha que é mais cômodo, no fim realmente é desgastante. Mas assim, para mim foi muito bom, cara, porque eu como funcionário, né, eu me sentia muito limitado também. Eu sempre queria mais, Sim. queria mais. Então, seguindo o caminho ali, a gente foi se capacitando, atuei em áreas de refrigeração, fizemos obras de refrigeração industrial, e foram anos de capacitação, né? A gente sabe que conhecimento nunca é demais, e a gente nunca pode parar em conhecimento, né, cara? A gente Exatamente. é algo constante, né? É algo constante. Então, assim, olhando para trás, né, cara, a gente vê como a gente cresceu, graças a Deus, né, cara? A gente, há 7 anos atrás, começamos com uma empresa pequena, familiar, né? Hoje a gente tem funcionários, temos carros da empresa, conseguimos credenciamento de várias marcas, e a gente pode se falar aí que são as principais marcas do mercado, né, cara, de ar-condicionado. Então, cara, tivemos um crescimento muito bom, e isso é algo de se orgulhar, né? Dá trabalho, mas é gratificante, né? A Com gente certeza, atingir resultados e a gente vê o fruto do nosso trabalho, isso é muito gratificante, não tem preço que pague, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Tem um fã teu aí pedindo para te dar oi. Tá mandando várias mensagens aí. Henrique. Fala, Henrique, tudo bem? Grande amigo aí, cara. Os amigos acompanhando. Então, Maicon, já que tu contou um pouco da tua história aí, né, cara, eu queria te perguntar, assim, o que na tua visão, assim, ó, pelo que tu tem percebido, quais são os principais cuidados que uma pessoa deve tomar com o ar-condicionado, né? Porque hoje a gente sabe que o ar-condicionado faz parte da rotina do brasileiro e de todo mundo, né, não só do Brasil, que a maioria das pessoas hoje tem pelo menos um ar-condicionado em casa, também tem no escritório. Hoje a gente entra no carro, liga o ar-condicionado, chega no escritório, tem ar-condicionado, em casa vai dormir, tem ar-condicionado. Então, assim, na nossa região a gente tem muito frio, tem muito calor, então a gente usa no verão, usa no inverno, e hoje ninguém mais vive sem ar-condicionado, né? Tipo assim, a gente escuta muito que a pessoa às vezes pode ficar sem televisão, pode ficar sem qualquer coisa dentro de casa, mas ninguém hoje aguenta ficar sem o ar-condicionado. Então, para quem tem esse tipo de equipamento e não tem informações, né, o que tu diria, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter com isso? Né? Vamos lá. Bom, o ar-condicionado, ele, da mesma forma que ele é algo muito bom, prazeroso para a gente, né, climatizar o ambiente, conforto térmico, ele pode ser um vilão, né, cara? Então é justamente isso que a gente está querendo frisar para os usuários, digamos assim, né? Então, acho que os principais cuidados realmente a manutenção preventiva é algo primordial e é algo que não pode-se dizer, na verdade, que é uma cultura brasileira, vamos falar disso, né? Porque, na verdade, o brasileiro em si está acostumado a arrumar quando quebra, né? Lembra de alguma coisa? Verdade. O carro para de funcionar, leva para o mecânico. O ar-condicionado para de funcionar, chama um técnico, né? Então, a manutenção preventiva em si, seja em qualquer um eletrodoméstico, ou até mesmo, como eu falei, exemplo do carro, eu acho que, na verdade, essa cultura não está nos brasileiros, não está na cabeça do brasileiro, né, cara? Então, o ar-condicionado, como eu falei, que pode ser um vilão, é aí que está um cuidado que a gente precisa ter. Limpeza de filtros, né, que é um detalhe mínimo e que pode ocasionar um problema muito sério, né, que são as doenças respiratórias, alto consumo de energia, são vários fatores que realmente vai desencadear muita coisa ruim, digamos assim, né? Então, acho que os principais cuidados do ar-condicionado realmente é manter uma manutenção preventiva aí em dia. A gente está falando da área doméstica, digamos assim. Uhum. Então, limpeza de filtro, o cliente ter essa visão de que ele precisa limpar o filtro. Muitas das vezes o próprio técnico acaba não dando as instruções adequadas para o cliente na hora da instalação. Isso a gente vê muito, né? A gente vê muito. Eu posso dizer por experiência própria que, às vezes, quando a gente entra na casa de um cliente, vai
fazer uma manutenção preventiva, ou até mesmo corretiva, o cliente não sabe nem ao menos como se abre a tampa frontal do ar-condicionado. Então, falta realmente, não só... na verdade, falta informação, às vezes, para o usuário. Né? Principalmente nós, como técnicos, a gente tem que reforçar muito em cima disso, né, Matheus? Eu acho interessante assim, ó, essa questão de informação. Realmente, muitas pessoas não sabem. Né? A pessoa vai lá e compra um aparelho e manda instalar, e ela pensa que vai ligar e funcionar sempre e nunca vai precisar de manutenção. Né? Até eu lembro falando agora, eu lembrei de uma história. Porque, tipo assim, ó, o brasileiro tem muita cultura de gostar de carro, né? O brasileiro cuida muito do carro, né? Então, o carro é uma das poucas coisas que a maioria das pessoas fazem a manutenção, né? O cara compra um carro, ele leva para fazer revisão, ele leva para trocar o óleo, ele calibra os pneus, né? E teve uma época que a minha cunhada, ela comprou uma motinha daquelas bis, não tem? E aí ela pegou e começou a andar com a bis e só embarcava para cima, né? E piava a mão e saía andando. Aí depois, assim, de um tempo, né, depois de uns, sei lá, uns 2, 3 meses ou mais, assim, um tempo, o meu irmão chegou para ela e perguntou assim, tá aí, tu tens cuidado da tua moto, tens feito a revisão e trocado o óleo? Daí ela olhou para ele assim com uma cara estranha, tem que trocar óleo? Tipo assim, vai óleo nessas motos? Ou seja, ela não sabia, cara, entendeu? Ela botava gasolina, andava e não sabia que tinha que fazer manutenção. E eu vejo que a maioria das pessoas hoje não sabem, né? Acontece muito da gente pegar, às vezes, um cliente que tem um ar-condicionado há 5 anos e aí para de funcionar, né? O meu ar parou de funcionar, ou tá pingando água, ou não tá gelando, aquela história, né? Aí tu chega lá, vai ver assim, ó, o ar-condicionado nem dá de chegar perto, assim, né? Tu abre a tampa, não tem aqueles casos que tu não consegue nem ver a cor do filtro e tal. E aí você fala, não, tem que higienizar e tal, assim. Precisa, eu não sabia disso e tal. É interessante como hoje, cara, com tanta informação, assim, século XXI, a internet, muita informação, só que realmente muitas pessoas não sabem, né? Até esse foi o intuito da gente estar fazendo essa live, né? Essa semana da higienização foi para trazer informação para as pessoas, né? Matheus, e só aproveitando essa situação também dessa manutenção preventiva que é necessário, o usuário precisa ter essa informação de que é necessário, né? E ele também, eu acho que é bom a gente frisar isso, o cliente ele precisa também saber como é feita essa manutenção. Porque a gente precisa confessar que realmente tem técnicos que vão lá com um paninho úmido, um pincelzinho, passam no ar-condicionado e está feito. E o cliente, por ser leigo no assunto, encara que aquilo ali está resolvida a situação e acabou, né? Então o cliente ele precisa também saber como é feita uma manutenção, né? Exato, exatamente, um ponto muito importante esse. Infelizmente, hoje em dia a gente sabe que existem, né, profissionais, a gente fala profissionais para generalizar, mas a gente sabe que tem pessoas que realmente agem de má fé, né, com as pessoas para ganhar dinheiro mesmo, para fazer um negócio rápido, barato e ganhar dinheiro. E às vezes muitos técnicos também não têm informação, né? Às vezes o cara começa a fazer e não sabe como é feito e vai lá fazer de qualquer jeito, enfim. Puxando esse gancho, eu queria te perguntar qual é a maior necessidade de higienizar o ar-condicionado, né? Por que tu acha que as pessoas precisam fazer? Bom, primeiro vamos começar pelas promessas de um fabricante, né? Digamos assim. Vamos lá, o fabricante hoje, ele promete que um ar-condicionado ele tem que durar pelo menos 10 anos, né? E por experiência, tu pode confirmar comigo que tem ar-condicionado aí que não tem durado 5 anos, né? Sim, então, tem fabricantes que estão dando garantia termocompressor de 10 anos, como é o caso da LG, Samsung. Se eles estão realmente dando esse tempo de garantia, é porque realmente eles confiam no produto, né? Então, essa questão de promessa de durabilidade, né, do fabricante está ligado diretamente à manutenção. Então, a manutenção ela é importante por vários quesitos. Consumo de energia, né, a qualidade do ar, que é algo que tu vai falar muito a respeito da semana da higienização, né, cara? Então, ela está ligada a diversos fatores, né? Não sei se você concorda comigo nessa questão. Com certeza são diversos fatores conectados, né? E aproveitando o que tu falou dessa semana, eu não informei no começo, mas
Amanhã a gente vai ter aqui com a gente a dona Cirineia, que é a proprietária da Limpara, que é quem produz produtos, né, para higienização de ar-condicionado. É uma senhora que eu tive o prazer de conversar com ela. Ela foi muito disposta, assim, muito gentil, né? Ela tem mais de 20 anos de experiência na área, ela é muito sábia, muita sabedoria naquela mulher. Mulher impressionante, tu vai gostar. Amanhã acompanha que tu vai gostar da live. E assim, qual é a periodicidade recomendada, né? Tu diria para casas e para empresas, né? Porque são duas coisas diferentes, né? Eu gostaria que falasse um pouco sobre isso. Bom, a periodicidade que a gente tem indicado para os clientes residenciais, que a gente sabe que a utilização ela é menor, né, comparada às empresas. Então, residencial a gente tem recomendado pelo menos uma vez por ano, né? É o que a gente tem seguido aqui, principalmente na nossa região. Não sei como é a tua região aí, com relação a calor e tudo mais. O nosso verão aqui ele é extremo, né, cara? Então, a gente sempre recomenda a fazer ali por setembro, outubro, no máximo, fazer aquela manutenção preventiva, a revisão do equipamento, para que aguente o tranco ali no verão, né? Porque realmente no verão é um uso constante, né, Matheus? Agora, relacionado à empresa, realmente a situação é muito mais crítica, né? Quarta-feira vai estar uma pessoa muito importante, que é o Gabriel Pardo, isso mesmo. O cara é o mestre do PMOC. Isso mesmo. Ele vai conseguir frisar muito, falar muito a respeito disso com relação ao PMOC, né? Então, como a utilização do ar-condicionado em empresas é muito constante, até em períodos aí de frio, a periodicidade ela é, em alguns casos, até mensais, né? Na verdade, em todos os casos, acaba sendo mensal dentro do PMOC. Existe, inclusive, a resolução RA09, né, que ela determina a periodicidade de manutenção de alguns componentes ali do ar-condicionado, bandeja de condensados, filtros. Então, são componentes extremamente críticos, né, que precisam de todo o cuidado para manter uma boa qualidade do ar. É o que a gente tem seguido por aqui, né? Então, frisando aqui, recomendável para residências, para quem tem casa, pelo menos uma vez por ano, no mínimo, né? E para empresas, o plano mensal, né? Seguir mês a mês, fazer a revisão e higienização daquele equipamento. Isso, porque daí a gente já entra na questão do PMOC, né, Matheus? Então, o PMOC é um cronograma que a gente vai pautar ali, uma listagem de componentes que a gente precisa avaliar mensalmente, né? É um trabalho minucioso que ele precisa ser feito justamente para garantir uma boa qualidade do ar nos ambientes, né? Interessante. Eu acho importante frisar também que, por exemplo, assim, às vezes as pessoas podem estar se perguntando, né? Tá, por que em casa é uma vez por ano e na empresa é uma vez por mês? Por exemplo, assim, na tua casa você é o único responsável por quem está ali dentro, né? Você e sua família, e vocês são as únicas pessoas responsáveis, né? Não tem ninguém se expondo àquele risco, né? Não tem ninguém circulando ali. Então, assim, por que a empresa tem uma exigência maior, né? Porque, por exemplo, um restaurante, uma farmácia, uma padaria, existem diversas pessoas circulando ali todo dia. E assim, o ar-condicionado, ele recicla o mesmo ar que está dentro do ambiente, né? Muitas pessoas pensam que ele pega ar da rua e joga para dentro, mas não é assim. Ele recicla aquele ar que está ali dentro, e se entrar uma pessoa ali dentro que tenha um vírus, uma bactéria que esteja contaminada com qualquer tipo de doença, até com o coronavírus, esse ar contaminado ele vai passar por dentro do ar-condicionado e vai espalhar para todo mundo que estiver ali dentro. Né? Então, assim, o dono daquele estabelecimento é responsável pelas pessoas que estão entrando ali dentro. Né? Se alguém se contaminar ali dentro, ele é responsável por aquelas vidas, né? Então, é por isso que é tão importante e existe esse controle mais rígido, né, para empresas. Perfeito. E vale até lembrar, né, Matheus, que as leis em cima do empresário são muito rigorosas e as multas são caríssimas, né, cara? Sim. Com relação às multas ali, ela pode variar de R$2.000 a R$1,5 milhão, dependendo do porte da empresa, do grau de risco, enfim, e ela pode ser dobrada na reincidência, né? Ou seja, eles te dão um prazo para adequar. Se não adequar nesse prazo, ela pode ser dobrada e depois dobrada de novo, enfim. Perfeito, isso aí mesmo. Ô, Maicon, e o que tu percebe, assim, o que tu tem visto, né, pela realidade do dia a dia?
como que as pessoas têm se preocupado com isso, qual tem sido a preocupação delas, né? As pessoas, elas te procuram com frequência para higienizar os ar-condicionados, né? Ou só quando estraga mesmo, assim? Como é que está a preocupação do povo, digamos assim, com a qualidade do ar? Vamos lá. Bom, Matheus, a gente sabe que até a pandemia, a realidade realmente era arruma quando estraga, né? São poucos clientes que realmente têm a preocupação de ligar, de fazer aquela manutenção preventiva, de ter o cuidado com o seu equipamento aí, em oferecer uma boa qualidade do ar, né? Mas quando ocorreu essa pandemia, com esse medo de vírus e tudo mais, essa situação de higienização do ar-condicionado, ela começou a ser mais falada. Mas ainda assim, né, cara, eu falo muito sobre a questão da cultura brasileira em arrumar sempre quando estraga. Então a gente tem, infelizmente, a gente tem essa cultura em querer sempre resolver a situação, né, e fazer a manutenção corretiva, trabalhar sempre em cima de manutenção corretiva. Quando a gente sabe que, na realidade, a manutenção preventiva, ela vai te economizar dinheiro, né? Você vai evitar quebras repentinas do equipamento, vai evitar um gasto maior lá na frente, né? Então, assim, eu ainda tenho visto, assim, realmente, o que tem ocorrido é dessa forma, arruma quando estraga realmente, sabe? A gente tem um trabalho, né? A gente faz um trabalho em si, de estar entrando em contato com o cliente, sempre dentro daquele período ali, um pouco antes do verão, de estar oferecendo as manutenções e tudo mais. Mas, como eu te falo, é algo que realmente a realidade é essa. Pelo menos na nossa região tem sido dessa forma. Cara, tem um relato bem interessante que aconteceu comigo, um caso real, né? Teve um cliente que eu ofereci o plano de manutenção, a gente já fazia serviços para ele, né? Aí eu ofereci um plano de manutenção ali, o PMOC, passei o valor e tal, e ele não quis fechar. Ele assim, não, nós não vamos fazer. Aí tá, beleza. Ele continuou me chamando só quando estragava o ar-condicionado, né? Ele tem uma empresa, né, com vários equipamentos. E daí eu peguei e comecei a documentar todos os chamados que ele fazia, peguei todas as notas fiscais de um ano inteiro, somei, levei para ele e falei assim, ó, tá aqui tudo que tu gastou de ar-condicionado no ano e tá aqui o preço que eu tinha te passado no teu plano. Cara, ele ia economizar quase metade, assim, ó, do que ele estava gastando. O cara estava gastando muito mais do que se tivesse o plano de manutenção. E aí eu provei por A mais B que valia a pena fazer. E aí ele pegou e disse assim, ó, tá fechado o negócio. Daqui que eu assino isso aí, pode começar a fazer. Pronto. Contra fatos e argumentos, né, Matheus? Exato. Não, e é interessante como o brasileiro, é bem como tu falou, a gente tem que provar, né, mostrar, provar por A mais B que o negócio funciona, que vale a pena, para ele acreditar, né, e te dar credibilidade naquilo que tu tá falando, né? E até mesmo assim para a empresa, né, cara, a gente tem que entrar na questão também que não entra na cabeça do empresário, que um equipamento em péssimas condições de uso, o ar-condicionado em si, ele traz malefícios incontáveis para os funcionários. Eles baixam o rendimento do funcionário, cara, dores de cabeça, o funcionário, né, adquire doenças. Então, isso não está claro na mente dos empresários, né, cara, que realmente traz somente malefícios, né, essas faltas de manutenção dos ar-condicionados. Então, é algo que realmente são informações que a gente precisa falar bastante e colocar na cabeça das pessoas que realmente é necessário, é uma necessidade, né, Matheus? Até é interessante que, tipo assim, já foi comprovado por diversos estudos que as pessoas quem trabalha em escritório não consegue ficar concentrado na mesma coisa ali por mais de 4 horas, por exemplo, assim, o cara tem que dar uma aliviada na cabeça. Eu acredito que isso está muito relacionado ao ar-condicionado por experiência própria, assim, né? Eu muitas vezes tive que fazer trabalho de escritório e ficar o dia inteiro, por exemplo, sentado na frente do computador no ar-condicionado. E chega um determinado momento em que a gente começa a sentir sono e, cara, vai te dando uma dor de cabeça. Por mim, eu não consigo. Eu tenho que trabalhar um pouco ali, eu tenho que sair, dar uma caminhada, dar uma volta de carro, e depois eu volto e foco de novo, assim. E muitas vezes isso está relacionado ao ar-condicionado, à renovação de ar. Então, as pessoas não se dão conta disso, né? Perfeito. Bem colocado. Ô, Maicon, eu gostaria que tu falasse um pouco do procedimento, de como é feita a higienização, né? Como que é o passo a passo da manutenção em si, né? Legal, vamos lá.
Bom, a manutenção preventiva, os passos são os seguintes, né? A gente chega na casa do cliente, a gente, primeiro de tudo, a gente verifica se não precisa de nenhuma correção. Então, a gente liga o equipamento, verifica o funcionamento do mesmo, né? Faz toda uma análise geral, fluido refrigerante, vê como é que está a situação de carga de gás, tudo mais, funcionamento, temperatura. Então, a gente faz uma análise prévia do funcionamento do equipamento e, a partir daí, caso não seja necessário nenhuma correção, a gente começa a manutenção preventiva, que seria o quê? A evaporadora, que é a unidade interna, a gente faz toda a desmontagem do equipamento, né? É lógico, tem um detalhe importante, atualmente a gente faz a manutenção no local, mas a manutenção no local, ela também precisa ser avaliada, para ver se é possível a limpeza no local ou se tem a necessidade de remoção do equipamento. Como tem casos, e tu sabe disso, né? Tem casos que a gente precisa tirar o equipamento, levar para a oficina e fazer uma lavação fora, porque realmente a sujeira é demais, né? Como tem casos, 5 anos sem uma limpeza, 6 anos. Bom, a gente tem registros, né? Que a gente, inclusive, vai estar postando aí durante a semana, de situações que a gente pegou em casa de clientes ou até mesmo empresas que são degradantes, são coisas extremamente horríveis, né? Mas continuando, vamos lá. A manutenção preventiva, seguindo essas avaliações, a gente desmonta o aparelho no local, a gente tem uma bomba pressurizada com um jato de água, né? Utilizamos alguns produtos para desencrustar, são desencrustantes, desengraxante, e faz um processo final ali também com bactericida. Então, primeiro a gente faz a lavagem do aparelho, né? Faz a lavação total do aparelho, e por fim, a gente aplica os bactericidas, né? Depois remontagem total do equipamento e funcionamento e tudo mais. E quais são as ferramentas e produtos que são utilizados nesse procedimento aí? Bom, tem produtos específicos para a linha de climatização, né? Até amanhã o pessoal vai estar conhecendo realmente os produtos detalhadamente, são esses produtos que a gente utiliza da Limpara, né? Inclusive são produtos excelentes, tá? A gente já já trabalhou com vários produtos e realmente o deles são inquestionáveis, né? Então, e tudo biodegradável, né? Isso, boa. Muito importante. Até a gente pode falar que a maioria dos produtos hoje em dia tem sido biodegradáveis porque é uma exigência da Anvisa, né, Matheus? Uhum. Só que é importante a gente frisar que existem produtos biodegradáveis que acabam danificando, né, partes do ar-condicionado, né, com as aletas e tudo mais. Então, na fábrica é colocado aquele produto para proteção da serpentina e tem produtos que tiram essa proteção, né, Matheus? Exato. Então, a gente não utiliza produto com nenhum tipo de acidez, tá? São produtos biodegradáveis que evitam toda essa situação de danificar o equipamento. E, por fim, como eu falei, a gente utiliza ali o bactericida, né, que dá o toque final, na verdade, né? Legal. E para a pessoa saber, assim, tu já falou um pouco, mas eu gostaria que tu explicasse um pouco mais sobre como que tu sabe quando que tu vai precisar retirar aquele ar-condicionado ou quando que dá para fazer no local, né? Como que a pessoa pode saber disso? Às vezes o cliente não sabe ou é leigo e às vezes contrata uma pessoa e fica na dúvida, será que esse é o correto a se fazer ou não? Então, quais os casos recomendáveis, né? Legal. Voltando à situação da manutenção preventiva ali, só lembrando que a gente faz também a manutenção nas condensadoras, né, que é necessário. O trocador de calor está ali, né, então a gente tem bloqueio. Então, quando ocorre muita sujeira, acaba bloqueando o trocador de calor da condensadora, né, então a gente também faz a manutenção na condensadora. Então, é manutenção na unidade interna e na unidade externa, né. Tu tinha falado qual que era a pergunta mesmo, Matheus, só para a gente recapitular. Como que a pessoa pode saber qual é o melhor nível, tipo de higienização, retirar ou no local? Então, está ligado diretamente ao nível de sujidade, né? O próprio cliente, quando ele abre o equipamento, ele já vai notar em que situação está o seu equipamento, o seu ar-condicionado, né? A gente faz uma análise, a gente consegue analisar o nível, né, de alcance, na verdade, né? Então, o ar-condicionado tem locais ali que realmente não tem um alcance para poder retirar a sujeira, que são as calhas traseiras. Móvel. Isso. Então, assim, quando a gente vê que o nível de sujeira está muito grande, cara, a gente acaba desinstalando o equipamento e fazendo a manutenção direto em oficina, tá?
Eu tenho percebido assim, né? Hoje em dia muitas pessoas são contra, né, essa higienização no local, né? Muitos dizem que isso não funciona e tal. E tipo assim, ó, eu penso que as tecnologias, as ferramentas, as inovações vieram para facilitar a nossa vida, né? Teve um tempo, Sim, pelo menos antigamente, quando eu comecei a trabalhar, que não tinha essa possibilidade, não tinha como tu fazer uma higienização no local. Todo equipamento era necessário tu retirar do local, levar para a oficina, desmontar inteiro, lavar, passar o jato, enfim. E hoje tem essas ferramentas para auxiliar o nosso trabalho, né? Tipo assim, a gente tinha muito problema com, às vezes, tu pega uma empresa grande que o cara não pode ficar sem ar-condicionado no local, um escritório, uma sala de TI, enfim, que aí tu tinha que retirar esse equipamento e ficar ali, às vezes, 2, 3 dias sem o equipamento, né? Então tinha muito esse problema, né, antigamente. E a gente vê como esses equipamentos vieram para facilitar a nossa vida, né? É lógico que tem casos e casos. Por exemplo, assim, ó, a gente faz manutenção para um laboratório da região que eles fazem. Eu não sei exatamente, tá? Eu nunca fui muito a fundo para saber o que exatamente é isso, mas eles fazem tipo aquelas biópsias, não tem? Eles pegam, eu não sei se é pedaços de fígado, sei lá, alguma coisa assim, que eles pegam sim, e fazem vários testes ali, né? Eu já vi, mas nunca. Eu tenho até meio que. Eu passo assim lá para não ver. E, cara, eles é, usam formol ali, usam uns produtos químicos. Tu precisa ver a condição que fica aqueles equipamentos de ar-condicionado. Naquele caso, assim, ó, não isso. tem como fazer no local. A gente já tentou, não dá. Aqueles equipamentos ó, alguém falou ali, aqui tem neoplasia. Bom, não sei se é Meu isso prazer. aí que se chama. Enfim, cara, aqueles equipamentos é impossível lavar no local. É impossível. A gente tem que retirar fora, desmontar o equipamento Sim, inteiro, passar desincrustante, lavar com o jato, enfim. Nesses casos, eu concordo que realmente tem que retirar. Em casos em que o equipamento está muito sujo, às vezes tem pessoas que têm um ar mais de 10 anos e nunca higienizaram, né, em casa. Acontece. Então, tem casos que realmente tem que retirar e lavar. Agora, outros casos, né, tipo a gente faz PMOC em alguns locais, que a gente está lá todo mês limpando o equipamento, limpando o filtro, passando bactericida, às vezes a gente chega lá, o equipamento está aparentemente limpo, né, não tem tanta sujeira. Então a gente lava eles no local, dá para retirar a turbina no local, olhar embaixo da serpentina, jogar o jato. Então tem como tu fazer esse tipo de trabalho sem prejudicar a qualidade da tua manutenção, né? Então eu acho muito importante esses materiais, né? muito importante, Matheus. E, na verdade, esse preconceito com relação à limpeza no local ainda existe, né, cara? A gente sabe que tem muitos profissionais que defendem a tese que realmente, para ser uma manutenção adequada, uma manutenção correta, teria que desinstalar o equipamento. Eu ainda discordo disso. Como tu falou, essas ferramentas vieram para inovar e realmente facilitaram muito a nossa vida, né, cara? Porque tu imagina, cara, uma empresa, um grupo de empresas com mais de 1.000 equipamentos, cara, que tu precisa ter um cuidado mensal ali. Tu imagina ter que desinstalar isso, cara. Desinstalar. Tu imagina depois reinstalando esses equipamentos, a probabilidade de dar um problema é muito grande, cara. Um Exatamente. flange, vazamento de gás, então tu tá gerando um problema. A gente tem que ter uma análise clínica, né, onde é necessário realmente desinstalar equipamento, em setores que exigem a desinstalação do equipamento, setores que dá para fazer essa manutenção no local, onde uma hora o equipamento já está pronto para uso. Né? Eu acho que essas ferramentas vieram realmente para inovar, facilitar e nos tem ajudado muito, cara, muito mesmo nas manutenções preventivas aí nas empresas. E é bom para quem faz e também para os clientes, né? Porque reduz o custo, né? Principalmente, Querendo ou não, é mais rápido sem e é dúvida. tão eficiente quanto, né? Dependendo do caso, lógico, como a gente falou aqui, mas é muito eficiente, né? Muito eficiente. E falando justamente disso, Matheus, a gente tem empresas que a gente presta serviço aí com o PMOC, fizemos as manutenções preventivas mensalmente, elas passam por análise de qualidade do ar em laboratório, tá? Então, a gente tem a comprovação, a gente tem como mostrar para os nossos clientes, inclusive para quem está nos acompanhando aí, que essa manutenção no local, ela é realmente efetiva. Então, se você faz uma coleta do ar, analisa em laboratório e depois a gente tem um retorno positivo disso, então realmente a gente sabe que está no caminho certo, né? Exato. É legal que hoje a gente tem aparelhos que medem a qualidade do ar, que a gente pode ter, né, em casa e tal.
E Perfeito. nós temos um aparelho desse que a gente leva nos ambientes e a gente faz o teste. A gente faz o teste antes e depois, né, para mostrar a diferença. A gente bate foto, a gente manda para o cliente e assim, ó, realmente funciona. Legal. Realmente fica Muito bom. bacana. Legal. E, ô, Maicon, puxando esse gancho, né, das higienizações dos equipamentos, eu gostaria que tu falasse um pouco, né, para a gente conversar um pouco sobre... muitas pessoas às vezes também se perguntam se qualquer pessoa pode fazer, qualquer um pode fazer, o que o técnico precisa ser ou ter para fazer esse tipo de serviço, né? Se ele precisa ter cursos, laudos, registros, enfim, né? Bom, a gente pode começar, Matheus, bem mais a fundo, né? Primeiro do seguinte, não sei se todos têm esse conhecimento, mas a verdade é que toda empresa de climatização, ela precisa ter um engenheiro responsável ou um técnico responsável, né? Então, já começa por isso, né? Tem que ter alguém credenciado, né, capacitado, para poder executar não só um serviço de higienização, mas uma manutenção no ar-condicionado, né? Então, eu acho que a gente já tem que partir disso, né? Técnico ou engenheiro, seja na área doméstica, seja na área de empresas, a pessoa precisa ter conhecimento de causa para poder executar esse tipo de serviço. Na higienização é a mesma coisa. Não, eu só ia dizer que esses dias eu fiz um destaque no meu Instagram, eu gravei um story mostrando como que as pessoas podem ver se essa empresa é credenciada no CREA ou não, se ela tem registro, né? Porque hoje, é como tu falou, toda empresa de climatização, ela precisa ser registrada no CREA e ter um técnico habilitado respondendo por essa empresa. E aí eu mostrei lá, peguei o celular, filmei a tela do computador ali, joguei no site do CREA e tal, para as pessoas também... Assim, hoje, a informação, ela tá aberta a todos, né? Hoje não existe mais como a gente se esconder. Hoje a gente tem que fazer tudo certo, a gente tem que seguir a regra como ela é, né? Antigamente não tinha tanta cobrança, as pessoas não sabiam se aquele técnico era realmente habilitado ou não, se aquela empresa era registrada ou não, se tinha alguma comprovação. Hoje tem como tu saber, né? Hoje, o cliente hoje, ele não é mais leigo, né? Eu digo isso, hoje o cliente ele sabe. Muitas vezes antes de te chamar, ele foi no YouTube, ele pesquisou, ele foi no Google. Então, assim, antigamente as pessoas eram enroladas muito fácil, né? Existia muito técnico ruim, porque era fácil tu enrolar uma pessoa, de chegar ali e falar, não, porque o gás tu tem que trocar de tanto e tanto tempo, porque o ar tem que fazer isso aqui. Cara, hoje o cara vai ali dar um Google, ele já sabe, não, peraí, esse cara tá me enrolando, não é assim que funciona e tal. Pode continuar, desculpa te interromper. Na verdade, realmente, a informação está em todo lugar, né, cara? Hoje, se a pessoa não sabe, é porque não quer, na verdade, né? Cara, incontáveis vezes, cara, tu falou ali a respeito do gás e veio aqui na minha cabeça, cara, muitas vezes eu fui fazer uma manutenção preventiva na casa de cliente e quando a gente finalizou o serviço e tudo mais, fizemos as limpezas e tal, quando eu estava saindo, na maioria das vezes eram mulheres, né? Elas chegavam para mim, tu não vai trocar o gás? Daí ela deixa, né? Deixa para poder explicar para o cliente. Então, mas por que a senhora está questionando isso e tal? Daí ela falava, não, porque o outro técnico que veio aqui, ele sempre trocava o gás. Entendeu? Então, assim, a gente já via que tipo de técnico, né, cara, infelizmente lesava os clientes, né? Mas, assim, a partir daquele momento, não enganava mais, porque realmente a gente mostrava como é que funcionava, o que era a manutenção, o que era realmente a questão da carga de gás, como funcionava, só ia vazar realmente se tivesse um furo, um vazamento e tudo mais. Então, realmente, a informação está para todos, né? Vale a pessoa ter a curiosidade, né, na contratação de um serviço, ver realmente como funciona, como é, e exigir realmente o que é necessário realmente ali, que está de acordo, né, digamos assim. E daí tu estava falando ali sobre os registros, né, e o que a pessoa precisa ter, qual o conhecimento técnico de cursos e laudos, enfim. Tu quer concluir aí? Isso, não, segue isso aí realmente, né, cara? Hoje abriu o CFT também, né, que é o Conselho Federal dos Técnicos também, que já autoriza técnicos a estar respondendo, né, a questão do PMOC em si, as manutenções e tudo mais, mas anteriormente era só o CREA, né, cara? Então toda empresa de climatização, ela tem o registro no CREA, no caso daí seria um engenheiro, o CFT seria um técnico com as atribuições necessárias para estar fazendo
essas manutenções, né? Não só preventiva, mas também nas corretivas. E eu acho assim também, eu acho que o técnico ele precisa também conhecer os produtos que utiliza, né, cara? Laudos, né, PMOC, seja uma emissão de um RT, laudos também informando os tipos, como teve casos aqui, que a vigilância sanitária exigiu quais os produtos que foram utilizados na manutenção do equipamento. Então, ali a gente coloca, né, quais os produtos foram utilizados, detalhadamente, quais os procedimentos que a gente realizou para a manutenção daquela máquina e tudo mais. Então, é algo realmente bem detalhado, né, cara? E tem que ser profissional, tem que ser transparente nas manutenções, tem que ter esse documento. Eu acho que isso aí é muito importante. E é algo, vale frisar, que é algo que muitos não fazem. Bem interessante. É interessante tu ter falado isso da transparência, né? Porque eu sempre tentei ser o mais transparente possível, assim, né? Eu acho que exatamente essa é a pegada que a gente tem que ter, né? Eu acredito que, assim, ó, quando tu trabalha na transparência, quando tu fala a verdade para as pessoas e tu é sincero, e tu realmente busca conhecimento e tu faz o teu trabalho bem feito, faz o teu serviço bem feito e tu é claro para a pessoa, dá uma explicação técnica, cara, tu ganha uma confiança da pessoa que ela não vai te trocar por preço, entendeu? Hoje nós temos muitos clientes que, graças a Deus, eles conhecem o nosso trabalho, confiam no nosso trabalho e não nos trocam por preço. Né? Porque quando a gente começa a baixar o nosso nível e brigar por preço, porque o fulano faz tanto, não, então eu faço tanto, ele faz tanto. Cara, a gente começa a perder o valor do nosso trabalho. Né? E eu acredito que assim, eu acredito que como técnicos, né, e não só nisso, em tudo, né, em tudo que a gente for fazer, se a gente conseguir agregar valor ao nosso serviço, né, a gente conseguir trazer informação de qualidade, tu trazer uma instrução para a pessoa, né, eu acho que isso não tem preço, cara, que pague isso. Né? Perfeito, perfeito. Muito bem colocado, Matheus. É isso aí. E tu comentou ali sobre os produtos, Michael, que eu gostaria que tu falasse um pouco quais os produtos que tu utiliza para fazer esse trabalho de higienização. Então, vamos lá. Eu tenho utilizado um produto que, inclusive, é um produto que a gente foi testando e, cara, a gente teve um resultado muito bom, que é o H7. Não sei se tu já ouviu falar. Já ouviu falar no H7? Não? Não conheço. Cara, então já fica a dica. Pesquisar o H7, sobre isso. Cara, isso, o H7 ele é um produto desencrustante, cara, desengraxante. Cara, ele tem, assim, aliviado o nosso trabalho grandemente para fazer a limpeza dos equipamentos em si, tá? Esse H7 ele é utilizado muito na área de mecânica, né, com graxas e tudo mais, mas ele tem sido muito bom, cara, na questão na área de climatização também, tá? Então, atualmente a gente tem utilizado esse produto para fazer uma limpeza pesada, né? E a gente tem utilizado o produto Limpiar, né? Como um bactericida, que seria o produto final ali né? Como bactericida, na verdade, né? Na verdade, atualmente estamos utilizando esses dois produtos, tá? O H7 para desincrustar, né? Toda a sujeira e para ajuste final ali seria o bactericida. Interessante, esse H7 até anotei aqui para eu pesquisar, porque eu não conheço ele. Eu uso um desincrustante que também é da Limpara, né, do mesmo fabricante desse bactericida. Também utilizo o bactericida da Limpara e para desencrustar a gente também usa um da Limpara, que ele é sem ácido e ele é biodegradável, ele é desengraxante, desencrustante. Sabe me dizer se esse H7 aí tem ácido ou não? Não, ele não tem ácido, cara. Tu pode verificar realmente na fórmula, ele não tem ácido. Justamente é naquele cuidado que a gente tem, né? Na aplicação do produto na manutenção, né? Para evitar essa deteriorização, na verdade, né? O Jean está perguntando ali se... O Jean comentou ali, né, que o produto é biodegradável e não mancha o piso e nem agride as mãos. Muito importante. Jean. Muito importante, porque às vezes pode dar um pinguinho, escorrer, por mais que a gente tome o máximo cuidado, pode acontecer, né, de pingar no chão, vir a manchar algum móvel, alguma coisa. Então é bem importante isso, né? Sim. Inclusive tem produtos que muitas empresas utilizam, eu posso te falar até, cara, eu já utilizei produtos que eram destinados para a área de climatização, né, cara, como indicação, e que realmente a gente utilizou e a experiência não foi boa.
tá? Que eram realmente produtos dessa forma, que mancha piso, e tu imagina, que desagradável, né, cara? Então, a gente tem melhorado muito nessa questão, até inclusive, cara, os produtos da Limpara, o único que eu conhecia, tu vê, como é bacana essas lives, né, cara? O único produto que eu conhecia da Limpara era o bactericida, Ah, que é? Ó, inclusive então, é um produto excelente, cara. É um produto muito bom. excelente, excelente, é demais. E a gente pode falar que é excelente porque a gente também utilizou outros produtos bactericida, que ele tem um cheiro, né? E, em algumas empresas que a gente entra, determinados produtos não tiveram aceitação. Mas outras empresas que a gente entra, cara, a Limpara teve 100% de aceitação, porque realmente ele é bem agradável o cheiro, né, cara? E o importante, eu não sei se tu tá sabendo já, mas a Limpara saiu agora um laudo, que eles fizeram um laudo para comprovar a eficácia desse produto contra a Covid-19, contra o coronavírus. Olha, E que ele foi legal. comprovado, tá, como um dos primeiros bactericidas, né, desse sentido, que é eficiente, né, contra a Covid-19. Que legal, muito bom, muito bom. Amanhã, né, nós vamos receber aqui a dona Cirineia, ela vai explicar tudo sobre os produtos, ela vai falar, vai mostrar os laudos. Então, cara, ela tem bastante experiência nisso, né? Legal, vamos estar acompanhando aí sim. Tem uma pergunta aqui do Gian, que ele perguntou se é técnico ou engenheiro, né? Ou técnico e engenheiro, ou somente o engenheiro, digo, para se manter uma empresa. Ô Gian, é assim, ó, para ter uma empresa de climatização, essa empresa ela precisa ser registrada no CREA e tem que ter um técnico responsável, ou um engenheiro mecânico com registro no CREA, ou um técnico habilitado com registro no CFT. Né? Agora, assim, para trabalhar como MEI, por exemplo, se você é um microempreendedor individual, né, aí você pode ser um técnico registrado no CFT e fazer o seu registro lá, né? Tem Perfeito. uma... É isso aí, Maicon. Quer complementar alguma coisa? Não, tranquilo. Olha só, tem uma outra pergunta aqui que ela foge um pouquinho do que a gente está falando, mas a gente vai responder também, não tem problema. Alguém perguntando assim, ó, como funciona a garantia dos produtos, porque por vocês serem autorizados, muitos não entendem que instalando com alguém não autorizado perde a garantia. Né? Pergunta da Silva Júlio, acho que é ele, Júlio da Silva. Então, com relação à garantia, Júlio, é o seguinte, todo equipamento, todo produto, tá, por lei, pelo Código do Consumidor, ele tem 90 dias de garantia, tá? Todo produto, qualquer produto que você adquire. Geralmente os produtos de ar-condicionado têm uma garantia estendida se você instala com uma empresa que é autorizada, né? Aí tem cada um tem a sua garantia própria, né? Por exemplo, a Daikin tem 2 anos na máquina e 5 anos no compressor. Me corrige se eu estiver errado, Michael. Tu lembra? Na verdade, a linha exclusiva da Daikin é 6 anos, tá? 6 anos. Aí, tipo, tem o Isso. GRI, que tem 1 ano de garantia no equipamento total e 5 anos no compressor. O equipamento da Philco é 1 ano. Então, tem tudo esse... Cada equipamento tem a sua especificidade, né? Isso aí tem declarado no manual de instrução do equipamento, né? É importante lembrar também que, assim, ó, esses primeiros 90 dias de garantia, né? Você tem, se o equipamento estiver instalado dentro dos padrões do manual do fabricante, né? Todo equipamento ele vem junto com o manual, que ali ele vai te dizer a quantidade mínima de tubulação que tem que ter, as medidas mínimas, os espaçamentos mínimos que tem que ter, desnivelamento entre máquinas. Então, tem todas as especificidades ali. Se for feita uma instalação correta dentro dos padrões, você tem 90 dias de garantia. É isso aí, Maicon. Perfeito, Matheus, perfeito. É que o que a gente tem visto aqui, na verdade, na nossa região, eu até entendo a pergunta ali com relação eles ficam condicionando a questão da garantia total mesmo, sendo que é uma exigência a instalação com uma empresa credenciada. Na verdade, não é, né? A garantia legal realmente é 90 dias
e o adicional está ligado diretamente a uma empresa credenciada, né? Eu não sei se ainda a LG ou Samsung eles estão mantendo a garantia de 1 ano para quem não é credenciado. Não sei se ainda eles estão mantendo isso. Mas até pouco tempo atrás, a LG e Samsung ela estava mantendo 1 ano de garantia nos aparelhos, sendo instalado com credenciado ou não. Só que é o detalhe, né? A instalação ela tem que estar dentro do padrão. E isso o cliente ele precisa saber o que é uma instalação do padrão. Né, Matheus? Que eu faço, no verão principalmente, eu faço incontáveis garantias, cara. Então a gente chega lá, o cliente falou, instalei com o meu primo, instalei com um conhecido, ou instalei com uma empresa A, B, C. 10 centímetros de tubulação. Isso, é aí que está o problema. Então, o cliente, ele nunca leu o manual. Então, é aí que está o problema. Então, quando a gente acaba condenando a garantia, ele condiciona isso na mente dele de que a garantia está ligada exclusivamente no credenciado. Então, ele não pode instalar. Na verdade, ele pode instalar com quem ele quiser, mas tem que estar no padrão. Por que tem que estar no padrão? Entra aquela questão que eu falei. O fabricante ele garantiu 10 anos de funcionamento do aparelho. Tem durado 3 anos, 5 anos. Por quê? Porque justamente a instalação está fora do padrão. Né? Exato. E eu acho que assim, o que mais eu vejo fora do padrão aqui, pelo menos na minha cidade, é a quantidade de tubulação. É assim, raro, muito raro a gente pegar o equipamento dentro dessa especificidade do manual, né? Que geralmente os fabricantes pedem aí na média de 2 a 3 metros, né? Dependendo do equipamento. E a gente é muito raro ver o ar-condicionado com os 2 metros de tubulação, ou 3 metros, dependendo da marca. Perfeito, perfeito. É a mesma situação na nossa região aqui, Matheus. Mesma coisa, tamo junto então. Qualquer hora a gente marca para fazer uma live aí para falar de instalação, ô Michael. Que o assunto é bem longo também, né? O assunto é bem abrangente. Tem uma pergunta aí da Jéssica. Para fazer a limpeza em residências, como faz? Suja muito? Vou deixar tu responder essa aí, Michael. Vamos lá. Então, Jéssica, a manutenção preventiva, limpeza e higienização do aparelho, hoje em dia, com essa nova ferramenta que a gente tem no mercado aí, ela realmente, a sujeira é zero. Tá? A gente desmonta o equipamento no local, a gente coloca uma bolsa, que essa bolsa vai coletar todos os resíduos do aparelho. Então, com uma máquina de jato de água, né, primeiro a gente aplica os produtos no trocador de calor, nos componentes, bandeja de condensados, na turbina, faz a aplicação dos produtos. Depois, com o jato d'água, a gente remove toda essa sujeira e essa sujeira acaba caindo numa bolsa coletora de resíduos e daí cai num reservatório, né? E, por fim, depois a gente aplica os bactericidas e tudo mais, monta o equipamento. É um serviço que dura em torno aí de 1 hora no máximo. É igualzinho aqui. Tudo que tu falou eu assino embaixo. É assim também. Ô, Michael, para esclarecer um pouco, às vezes, a cabeça das pessoas que estão pensando, pô, mas esse serviço será que custa muito? Será que eu vou gastar muito? Eu não sei se tu pode abrir os teus preços aí e falar mais ou menos quanto que uma pessoa gasta para fazer um serviço desse. Vamos lá. Bom, o valor de higienização depende muito, né? A questão de, se for uma higienização no local, em média de 9 até 18 mil BTUs, a gente tem cobrado em média aí R$180, tá? Essa manutenção no local. Se for uma desinstalação, tudo é relativo, a gente precisa ver a dificuldade, né? Para desinstalar o equipamento. Se for instalação furo a furo, né? Costa a costa, se é uma instalação com linha pronta, tudo é muito relativo. Mas para desinstalação, a gente cobra em média R$300. Desinstala, faz a limpeza em oficina, depois reinstala o aparelho, né? Então, o preço realmente é algo muito relativo, mas essa seria mais ou menos a média. O interessante é que assim, é um valor tão baixo, né? Eu penso assim, nossa, é uma coisa que é tão barato para a pessoa não fazer, né? Porque assim, se tu for levar em consideração a saúde, né? Que tu tá prevenindo a tua própria saúde, de estar respirando um ar puro, a tua família, entendeu? Aquele ambiente, tu tem um restaurante lá com os ar-condicionados, pô, aquele ar-condicionado tu vai gerar um ar sobrecarregado, um ar pesado, as pessoas podem se contaminar ali dentro. Então, assim, eu vejo isso como um investimento tão baixo pelo retorno que traz, né, o benefício que traz à saúde, de ter um ar puro dentro da tua casa.
Isso mesmo, Matheus. Eu acho assim também, cara, assim, por experiência que eu tive, assim, de muitas apresentações que a gente fez para mostrar o nosso trabalho de PMOC, implantação de PMOC em algumas empresas, e o que a gente tem conversado com empresários é que realmente eles não têm, talvez, um conhecimento das causas, das consequências de uma falta de manutenção. É o que a gente tem visto, né? A falta de manutenção realmente está ligada na questão de consumo alto de energia, a qualidade do ar, né, todas essas consequências para os funcionários. Então, é aquela questão da conta no final, será que vale a pena prevenir do que corrigir? Então, as experiências que a gente tem tido quando a gente apresenta uma proposta de PMOC, implantação do PMOC nas empresas, é que a gente, pelo menos, vê, né, no rosto do empresário que realmente ele não tem esse conhecimento, ele não sabe realmente as consequências de uma falta de manutenção, né? Realmente a gente sabe, isso aí tu colocou um exemplo claro teu aí, né, que a conta realmente no final é muito mais vantajoso a prevenção do que a correção, né, cara? É aquela história, né? Se o cara te pergunta, se o cara fala às vezes, mas é caro e tal, não sei o quê, se tu for parar para pensar assim, pô, mas quanto que vale a tua vida, né? Quanto que vale tu respirar um ar puro? Porque assim, as pessoas não, é como tu falou, muitas pessoas não se dão conta de que aquilo ali é um risco mortal, né? E realmente ele causa doenças, ele causa diversos tipos de patologias, né, no sistema respiratório das pessoas, e isso ali pode realmente levar uma pessoa a óbito, como já aconteceu, né? Com o ministro o Mota, né, onde o Mota, onde surgiu, foi aonde começou o PMOC, né? Foi um ministro que pegou uma bactéria do ar-condicionado e ele veio a falecer por causa disso. Então, daí que surgiu essas leis para regulamentar e analisar a qualidade do ar a ser respirado, né? Perfeito, isso mesmo. Ô, Maicon, a gente já está chegando perto de 1 hora, cara. Passou tão rápido. Foi muito produtivo, cara. Muito bacana o nosso bate-papo aí. Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido, cara. Eu achei que ia ser mais rápido, assim, mas olha, já deu 1 hora, assim, e a gente ainda tinha muita coisa para falar. Se a gente fosse falar tudo aqui, ia levar muito tempo, né? E eu não sei de ti, mas eu gostei muito, cara, desse nosso bate-papo aqui. Tá sendo a minha primeira vez, né? E tá sendo muito bom, muito produtivo. Como a gente aprende, né? Assim, falando e ensinando, a gente lembra coisas. E é muito bom isso, cara. Vamos fazer mais isso. Vamos. Eu também gostei demais, como a gente tem acompanhado durante a semana e conversado e tal. É a minha primeira live também. E eu creio, assim, que essa semana vai ser muito produtiva, cara. Eu acho que até te agradeço por essa iniciativa, foi muito boa. Porque o conhecimento, cara, a gente nunca pode falar que a gente sabe tudo, né, cara? Todo dia a gente está aprendendo. Então, tenho certeza que nessa semana aí a gente vai estar aprendendo muita coisa. Então, pessoal que está acompanhando a gente aí, não percam as próximas lives, que com certeza vai ter muita informação boa. Eu gostaria de agradecer muito as pessoas que estão nos acompanhando. Tem bastante gente mesmo que eu já vi gente entrando e saindo simultaneamente, né? Essa live vai ficar salva, vou postar lá no IGTV, eu quero compartilhar ela também no YouTube, né? Esse material vai ficar salvo, vai ficar gravado. E, gente, vocês podem ter certeza, isso é o início de uma grande jornada, né? Hoje, tanto eu quanto o Maicon, a gente tem feito um trabalho nas redes sociais de mostrar a realidade do dia a dia, né, que a gente passa. A gente mostra mesmo lá o técnico lavando o ar-condicionado, a sujeira saindo, a água preta depois, né? E as pessoas ficam impressionadas, assim, meu Deus, eu não sabia que eu estava respirando esse ar, né? Eu não sabia como é que estava isso, enfim. E, cara, a gente pode ter certeza que a gente está preparando o material, a gente está entrando num ambiente em que a gente vai continuar propagando e divulgando essas informações. Né? Perfeito. Ô, Maicon, só com relação ali, tu falou, né, cara, que com relação ao conhecimento, em que a gente nunca sabe tudo, né? Eu fico impressionado, assim, que, cara, quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais eu vejo o quanto eu preciso aprender, né? É como se a gente fosse entrando no mar, a gente vai entrando no oceano, e quanto mais para dentro tu vai, mais fundo fica, e mais tu olha assim, meu Deus, isso é muito grande, e a gente vê como a gente, às vezes, é limitado, né? E a gente precisa
continuar buscando e aprendendo e conhecendo e ensinando e evoluindo, né? A gente precisa ter isso em mente, né, Matheus? Que a gente não sabe tudo realmente, cara. E a busca do conhecimento, ela precisa ser constante. É só a partir daí que a gente vai conseguir ter um crescimento pessoal, profissional. Então, a gente tem que ter isso em mente, aprender sempre. A gente nunca sabe tudo. Maicon, já viu uma notificação aqui, tá acabando a nossa live, nós temos 15 segundos. Opa! Só dá um tchau pra galera aí. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês, por ter acompanhado a gente até aqui. E continuem aí essa semana que tem coisa boa por vir. Muito obrigado a todos. A gente se vê na semana da higienização. Obrigado, Michael.